Vamos lá, galera. Olha só. Nesse momento, dando continuidade à segunda parte sobre a Idade Média, nós vamos ver o surgimento de uma nova religião, né? E, na verdade, uma religião que vai dar um novo sentido, né, à história da Europa em virtude das suas características, né? Bem-vindo ao islamismo, beleza? Bom, antes de começarmos, né, estudar um pouco sobre a origem e o surgimento do islamismo, vamos analisar nesse mapa o local, né, onde teria surgido então essa nova religião chamada islamismo. Só lembrando, pessoal, que por que, né, estudar o islamismo nesse exato momento da Idade Média? Porque o islamismo, na verdade, ele vai se contrapor aí, se transformar numa grande, diríamos, concorrente, né, da Igreja Católica, da religião cristã. Afinal de contas, nós tínhamos aí uma religião dominando toda a Europa, ok? E a partir de agora, né, através do surgimento do islamismo, que surge aí no Oriente Médio, mas que vai, de certa forma, tentar, através do jihad, a sua conquista pelo Ocidente, beleza? E isso automaticamente vai bater de frente com os interesses da Igreja Católica, ok? Bom, aqui nós temos então, observe aqui no mapinha, né, a Arábia Saudita, beleza? Na Península Arábica, então, teria surgido essa nova religião, também monoteísta, ok? E que vai, de certa forma, dominar toda essa área que nós chamamos aí de Oriente Médio, beleza? Bom, vamos lá então, pessoal. Como foi o nascimento dessa religião? Nós temos aí um grande nome, né, em relação a essa religião, chamado Maomé. Maomé é considerado um grande profeta, né, da religião islâmica, ok? A história do surgimento da religião seria que em uma das suas peregrinações desérticas, Maomé, ele andava pelo deserto, né, na região ali da Arábia Saudita, vendendo camelos, ok? Quando ele teria recebido então a visita do anjo Gabriel, e o mesmo então teria feito essa revelação a ele, né? Que não existe outro Deus além de Alá, e você, né, Maomé, seria o grande e último dos profetas escolhido por Deus, ok? Diante disso, Maomé então vai iniciar a difusão dessa religião pelo Oriente. Foi difícil? Foi muito difícil, ok, pessoal? Foi uma dificuldade imensa, porque afinal de contas, né, aquela região ali do Oriente Médio, ela praticava muito o politeísmo. Eram religiões, eram locais extremamente politeístas. Então, para Maomé impor essa nova religião monoteísta, ele teve que enfrentar muitas batalhas, ele teve que enfrentar muitas dificuldades, ok? E é bom lembrar que Maomé, né, ao criar essa nova religião, ele automaticamente utilizou os preceitos do judaísmo e do cristianismo. Uma característica básica aí do islamismo é justamente isso, o monoteísmo. Maomé, na verdade, pessoal, ele utilizou, né, dos conhecimentos do judaísmo e dos conhecimentos do cristianismo para que surgisse então uma nova religião monoteísta chamada islamismo, beleza? Bom, aí nós temos alguns preceitos do islamismo, né, para você perceber então o quanto ela tem uma referência e quanto ela tem uma semelhança, né, com o cristianismo, com o judaísmo, ok? A religião é monoteísta, né? Não se usa praticamente o nome Deus na religião. O Deus, né, chamado de Alá, é o mesmo nosso, sem nenhuma diferença, né? Como uma religião precisa de um livro, os muçulmanos então têm aí o Alcorão, ou pode ser chamado de Corão, né? Tem uma prática religiosa muito efetiva. Pra vocês terem ideia, os islâmicos têm a prática da oração cinco vezes ao dia, ok? Pratica a caridade, que é uma das buscas e umas características, né, do cristianismo, ok? Tem a prática também do jejum, né? Principalmente uma das mais importantes festas deles, que é o Ramadã, né, que ocorre uma vez por ano e é muito interessante, porque ela marca o encontro de os povos islâmicos, né, na cidade mais importante deles, que é Meca, beleza? E lembrando, pessoal, um ponto importante dessa religião que está surgindo na Arábia Saudita, né, na Península Arábica, que essa religião, para conquistar, né, adeptos e para impulsionar, né,
ao desenvolvimento da religião, será utilizado o jihad, que é a Guerra Santa. Ou seja, é uma religião que vai nascer dentro de um contexto militarista. Tá? Toda vez que você lembrar do islamismo, lembre que é uma religião militarista. Ou seja, muitas regiões ali do território, né, do Oriente serão submissas, serão submetidas ao domínio dos islâmicos através da força, através da guerra, correto? E isso é chamado de jihad ou Guerra Santa, beleza? Aí uma imagem muito interessante, que é o Ramadã, né? Isso ocorre no 9º mês do calendário islâmico. E o Ramadã é uma festa muito interessante, ela dura 30 dias, ok? E islâmicos do mundo todo vão até a Meca, que é a cidade sagrada dos muçulmanos, né? Para um período de jejuns, né? De estudos do Alcorão, né? E etc., porque isso é muito importante para o calendário deles, ok? Bom, aí, pessoal, nós temos uma grande questão e também muito polêmica, né? Depois da morte de Maomé, nós tivemos aí um problema seríssimo, porque Maomé é o fundador da religião, né? E com a morte dele, nós precisamos aí, de certa forma, de um novo líder, né? Nós precisamos aí, de certa forma, de um novo condutor da religião, ok? E após a morte de Maomé, nós tivemos um problema seríssimo. Houve aí, de certa forma, uma divisão, né, seríssima dentro dessa religião, que vão surgir aí 2 grupos distintos, né? Todos eles islâmicos, ok, pessoal? Todos 2 islâmicos. Nós temos os xiitas e temos os sunitas, ok? Qual a diferença entre eles, né? Os xiitas, né, eles seguem o Alcorão, são extremamente radicais, né? Não aceitam nenhum tipo de outro, né, ensinamento a não ser o Alcorão, ok? E eles têm uma prática muito interessante, porque eles não admitem, né, que os governantes, que os líderes do islamismo estejam fora da cúpula hierárquica, ou seja, tem que ser da descendência de Maomé, não pode ser fora da descendência de Maomé, ok? E eles têm um comportamento chamado de ortodoxo, ou seja, eles não aceitam muito padrões de novos comportamentos, né? Tanto é que eles são considerados assim aqueles mais radicais, né? Somente com o tratamento com as mulheres, né? São extremamente radicais, tudo que está no Alcorão seguem ali na risca, na linha, ok? E por outro lado nós temos os sunitas, ok? Os sunitas já têm um pensamento um pouco menos radical. Eles afirmam que para ser sucessor, né, da religião, para ser um líder da religião, os líderes, né, no caso aí que são os califas, devem ser eleitos pelos representantes do povo, do Islã. Né, e não precisa ter laços tão fundamentados e parentes de Maomé, beleza? E a diferença deles com os xiitas é justamente isso, porque além do Alcorão, que é um livro sagrado para os islâmicos, os sunitas também aceitam a Sunna, né, que é uma segunda fonte de leis islâmica. A Sunna, pessoal, é um livro muito interessante, né? E ele retrata um pouco da vida, né, de Maomé. E então a Sunna seria, de certa forma, aí, um livro paralelo, né, ao Corão, beleza? Por isso que vai surgir então essa dissidência entre sunitas e xiitas, beleza? Bom, aí nós temos as áreas, né, onde o islamismo vai atingir, né? Lembrando que ele inicia-se então aqui na Arábia Saudita, ok? Vai dominar parte da Ásia, né? O Oriente Médio, a gente sabe perfeitamente bem que tem uma forte influência do islamismo até os dias atuais. E nós teremos aí também, de certa forma, o domínio do norte da África. Lembrando que até os dias atuais, o norte da África professa, boa parte deles, a fé islâmica. E aí você pode perguntar, tá, e onde entra a Igreja Católica? Né? A Igreja Católica vai entrar justamente num outro texto, num outro tema, que nós vamos trabalhar daqui a pouco, porque o islamismo também vai se expandir um pouco pela Europa. Inclusive vai ter domínio sobre a Espanha e sobre Portugal. Beleza? Bom, uma característica do islamismo é justamente essa, né? O luxo das mesquitas, né? Uma característica forte do islamismo. Beleza? Esse aí é um templo islâmico no Brasil, lembrando que a comunidade islâmica no Brasil ela é muito forte lá em Paraná, em Foz do Iguaçu, né? Tem uma comunidade forte também em São Paulo
e Brasília. Beleza? Bom, aí, pessoal, vamos então à grande questão. As cruzadas. Por que eu fiz questão de trabalhar com vocês a questão do islamismo? Para que vocês possam